Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nus Amorim. Espaço aberto para reflexões. Gente, a pandemia continua, então cuide da sua vida, cuide da sua saúde e de todos que vivem ao seu redor, tá? Uma questão de consciência. Olha, ontem os brasileiros passaram por mais uma frustração. Uma frustração, aliás, duas frustrações, eu vou ao longo dessa rapidinha esmiuçar por quê. Primeiro, de manhã cedo, eu ainda ontem falei sobre a questão da possibilidade do nosso presidente ampliar seus relacionamentos, as relações internacionais. Por quê? Porque aconteceu uma reunião do BRICS, que é um grupo econômico, né? um bloco que nós chamamos, assim como tem o Mercosul, como tem o NAFTA, como tem a União Europeia, foi criado o BRICS, que são os países emergentes, os principais países emergentes, com economia, com indústria, com capacidade de desenvolvimento. São eles, o Brasil, a Rússia, a Índia, né, a China e a África do Sul. Então, países da Ásia, aqui da América, da África, da Europa, como é o caso da Rússia. Então, realmente um bloco forte, economicamente falando, com uma boa parcela da população mundial, China, Índia, Rússia, Brasil. Então, países com uma possibilidade de comércio muito grande, tá? Muito bem. Só que a oportunidade que era de se fazer relacionamentos, se fortalecer, de ter relações comerciais, relações sociais, enfim, você ter uma cultura, enfim, é uma possibilidade, uma gama de possibilidades de unir essas forças. Mas parece que o nosso presidente vai no sentido contrário. Ontem ele rachou definitivamente com a China, pelo que a gente acompanhou das falas, das discussões, a China indo num sentido, falando sobre a questão da vacina, falando sobre as possibilidades, inclusive, de se proporcionar vacina gratuitamente para vários países, inclusive talvez o Brasil, as parcerias que podem ser feitas na tecnologia, com a ciência, e o Bolsonaro foi no sentido contrário, novamente atacando, falando sobre as questões da própria vacina, que só vai aceitar uma parceria quando tiver realmente uma comprovação de que não há problema nenhum, enfim, atacando a questão do socialismo, do regime. Enfim, foi uma tragédia no que se refere a essa questão. E para culminar a reunião, ele praticamente fez uma confissão de culpa. Perante o mundo inteiro ele fez uma confissão de culpa. Por quê? Porque na questão ambiental, a discussão do desmatamento, né, desenfreado na Amazônia, em outras regiões, mas principalmente na Amazônia, queimadas e o desmatamento, Bolsonaro soltou mais uma preciosidade. Se a gente for pensar bem, tem que ir para a cadeia um homem desse. Porque olha o que ele falou, olha a imbecilidade que ele falou. Ele, lógico, com as palavras dele, eu vou tentar reproduzir aqui, ele disse que ele tem mapeado, já sabe, todos os países que compram madeira de forma ilegal aqui do Brasil. Então ele tem tudo isso já, os países que... nós falamos no meio criminal, né? Quando você está trabalhando nas delegacias, a receptação do roubo, digamos assim. Por quê? Porque vamos dizer que se houve um desmatamento ilegal, quem está desmatando é um criminoso, ele está roubando, ele está cometendo um crime, tirando a madeira de forma ilegal, de regiões muitas vezes que são reservas indígenas, reservas ambientais. Ele está roubando aquela madeira e está vendendo para alguém em outro país, ou em outra região, no caso aqui em outro país. E o Bolsonaro afirmou que ele sabe quem está fazendo isso e aonde ele está vendendo, quais os países que estão receptando, ou seja, está comprando essa madeira ilegal. Se ele tem tudo isso, por que ele não dispõe das formas legais, né, das formas policiais, Polícia Federal, o próprio Exército, por que ele não mobiliza para prender, para acabar com esse crime, que aliás ele nega. Né? Ele nega, constantemente ele aparece dizendo, não existe desmatamento.
não tem nada disso, não tem queimada. Ele é um negacionista. Ou seja, ele nega tudo isso. Nega que haja um desmatamento na Amazônia. Aí, de repente, ele vem se contradizendo, vejam, senhores. O pessoal, gado que fica aí, que diz amém a tudo que esse imbecil fala, ele aparece falando que não existe nada disso, não tem desmatamento, que isso é coisa da imprensa marrom ou imprensa comunista, como ele fala. Mas aí, de repente, no encontro do BRICS, ele diz, com todas as letras, que ele tem todo o mapeamento desse crime, que ele sabe quem é que está roubando, aonde que está desmatando aqui, está levando para outros países, e ele sabe os países, ele vai dizer quem. De forma, como quem diz, vocês são coniventes. Sabe, é uma coisa absurda, uma loucura. Ele faz o país, mais uma vez, passar vergonha numa reunião de um bloco importantíssimo, que é o BRICS, que tem países importantes, que tem uma economia importante, uma oportunidade de formar parcerias, e os brasileiros ficaram com vergonha do seu representante, que parece, a cada dia que passa, afundar e levar consigo o nosso país nas costas. Afunda, e alguma coisa tem que ser feita de forma emergencial. Sabe, esse homem tem que sair do poder. Simples assim. Tem que sair do poder. Mas vai assumir o Mourão. Olha, eu não sei. Então vamos ter que fazer uma nova eleição, que seja. Ou que assuma o Maia nessa questão que está sendo tramada aí para o Tribunal Superior Eleitoral, de repente, caçar a chapa do Mourão e do Bolsonaro. E, de repente, o colégio lá dos deputados elege o novo presidente. No caso, poderia ser o Maia ou um outro. Mas que seja, qualquer um talvez seja melhor do que ele. Talvez até o Tiririca seja melhor do que esse Bolsonaro. Até o palhaço Tiririca seja melhor. Porque esse homem já provou que é um incapaz. E o que é pior, ele é nefasto. Nefasto. Mentiroso, covarde. Tudo isso. Nós estamos nas mãos de uma pessoa dessa. Bom, e para encerrar, já esse assunto é muito sério. E nós, brasileiros, temos que acordar para a realidade, que está atingindo nosso salário, nossas vidas, tá matando nossa gente com a pandemia, está vindo uma nova onda, sabe? A economia, o trabalho, o desemprego, o feijão, o arroz na nossa mesa, o pão nosso de cada dia mais difícil. Tudo em consequência de uma pessoa inconsequente. Brasil, acorda! E aí, à noite, aquela paixão nacional de todo brasileiro. Eu nasci e me criei vendo a seleção brasileira, a seleção Canarinho, né, verde e amarelo, a seleção de Pelé, depois a seleção do Zico, depois Zico, Sócrates, né, depois a seleção de Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, enfim, Romário, para citar só as seleções que foram campeãs. Antes delas veio o Garrincha, em 62, em 58, Bellini, Mauro, enfim, grandes seleções, maravilhas. E o Brasil sempre fez história. E o brasileiro tem essa paixão com o futebol, né? A gente torce para o time do bairro, para o time da rua, a gente cresce com isso, a escola tem os clubes, tem campeonato entre salas. O brasileiro é arraigado, tem essa paixão arraigada pelo futebol. E aí, à noite, querendo ver a seleção Canarinho. Infelizmente, o caminho nesse país, até para essas paixões tão simples, que é torcer pela sua seleção nacional, numa disputa já pela Copa do Mundo, né? Que já estamos já na fase de eliminatórias da Copa do Mundo. Uruguai e Brasil, um clássico. Gente, o Brasil jogando com o Uruguai lá no Uruguai. Que coisa! Vamos acompanhar. O pobre não vai acompanhar. Eu não acompanhei, juro, eu não acompanhei. Eu me recusei a pegar o celular e assinar aquele lado, né? Que tinha que pagar 19, 20 reais. Não, sacanagem. Nenhuma TV aberta, transmitiu o jogo do Brasil. Nenhuma. E o pobre ficou só ouvindo pelo rádio, imaginando o lance, voltando nos anos 60. Nos anos 60, que a maioria da população não tinha televisão em casa.
e só ouvia o rádio, a transmissão. Mas em 58, a população brasileira acompanhou a primeira vitória, o primeiro campeonato mundial pelo rádio. Em 62, idem. Em 70, a maioria absoluta pelo rádio. Sabe? Aí depois é que o brasileiro começou a ter acesso à televisão. Só depois, dos anos 80 praticamente. E agora a população pobre desse país voltou a acompanhar a seleção canarinho pelo rádio. Quem não tinha 19, 20 reais para pagar uma assinatura para assistir Brasil e Uruguai ontem. Porque nem Globo, nem Record, nem Bandeirantes. Eu sou de um tempo que a Rede Tupi, extinta, transmitia o Jogo do Brasil. A Cultura. A Cultura. Depois, a Bandeirantes. Essas TVs transmitiam, às vezes 2 TVs abertas transmitiam, Bandeirantes e Globo, tá? Hoje, nenhuma transmitindo. A que ponto chegou? Só quem tem dinheiro é que pode pagar, de repente, uma assinatura para poder acompanhar o Jogo do Brasil. Ah, mas é baratinho, R$19. Aqui que é baratinho. R$19 é quase um saco de arroz. Tá 22, 23, R$25 no mercado. O dono da casa olha, pô, eu vejo o jogo ou eu compro um saco de arroz. É óbvio que ele vai comprar o saco de arroz. E deixa de ver a paixão dele, que é o Brasil. Então, a que ponto nós chegamos? A que ponto? Ah, mas são questões econômicas lá da Rede Globo e tal. Não interessa. Não interessa. O brasileiro, nós brasileiros, pobres mortais, pobres, deveríamos ter acesso a pelo menos essa paixão. Mas já pagamos água, caro. Saneamento básico, né? Água. Nós estamos pagando energia solar, querem cobrar. Agora vão privatizar o sol. Tem projetos nesse sentido. Energia solar não vai ser gratuita, você paga, lógico, depois vai ter que ficar pagando uma taxa. Já está em processo isso aí lá no Congresso. Daqui a pouco até para respirar oxigênio nós vamos ter que pagar uma taxa. Quer respirar puro mesmo, tem que pagar uma taxa. Poluição daqui a mais de 50, 60 anos, quem sabe, tem que pagar oxigênio todo mundo, comprando tubo, que nem agora compram água potável. Aqui em casa tem que comprar água. Nos Estados Unidos a água toma da torneira, porque lá é garantido o processo de saneamento mesmo, o processo de filtragem, enfim, tudo. Lá é garantido. O norte-americano pega o copo d'água e toma da torneira. Aqui você faz isso? Em casa você faz isso? Qualquer cidade brasileira você tem essa coragem de tomar da torneira? Pois é. Ou filtra, ou compra aquele aparelho para... Ou tem que comprar água. Né? 9, 10 reais. Essa é a realidade. E agora, para ver a grande paixão, até para amar a seleção canarinho, tem que pagar. Vai ter que pagar. Não vai ter mais acesso ao Jogo do Brasil. Esporadicamente, talvez para assistir a Copa do Mundo vai ter que pagar. Quer ver o Brasil jogando na Copa? Paga 20, 25, 30 reais. Cada jogo. Ou faz pirataria. Que é ilegal. E aí? É assim que caminha o Brasil. É assim. Ou na exploração ou na ilegalidade. Escolha. Explorado ou vive no mundo ilegal, escuro, criminoso. É isso. Ontem foi isso. BRICS, passamos vergonha. À noite, perdemos nossa paixão. Não pudemos acompanhar a nossa seleção. Durma-se. Olha, dá um like aqui. Né? Se concordou com esse raciocínio, com esses pensamentos, me ajuda. Vamos crescer juntos. A página também é sua. Então, vamos nessa. Um abraço.